Olá, meus irmãos, que o Senhor nosso Deus continue a nos guardar, nos preservar, que Ele estenda suas mãos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e nos conduza na sua presença, de maneira que possamos aprender mais dEle e depender dEle em todas as nossas decisões, em todo o contexto das nossas vidas. Quero compartilhar com os irmãos nesse momento, no livro de Josué, capítulo 24, a partir dos versículos 14 e 15. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Assim diz então a palavra do Senhor aos nossos corações e que realmente venha nos edificar mais uma vez. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E essas últimas palavras aqui do versículo 15, na corrigida fiel, lá está escrito: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ficaremos com essa última declaração. Muito bem, meus irmãos, olhando para o texto, algo de Deus para o nosso coração e que Ele mesmo venha nos edificar, nos fortalecer mediante a sua palavra nesse momento. Quero também deixar bem claro que farei algumas aplicações para o nosso contexto, para que sirva realmente de edificação, de orientações para as nossas vidas, para as nossas famílias. Meus irmãos, a família é projeto de Deus, e isso é fato. Sempre foi e não deixará de ser jamais, porque Deus mesmo há de zelar, há de preservar aquilo que Ele mesmo estabeleceu para o seu louvor e para a sua inteira glória. Meus amados, quero pensar com os irmãos sobre as últimas palavras de Josué, quando ele mesmo afirmou, dizendo, nas últimas palavras do versículo 15, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta declaração está na Bíblia corrigida fiel. E aí que então eu tomo esta declaração e trago para a nossa reflexão a partir desse momento. Meus irmãos, quando nós olhamos para o versículo 14, que fala de servir ao Senhor de forma exclusiva e com integridade e fidelidade. Pois o versículo 14 nos traz essa nota, como acabei de ler. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. É isso que destaca para nós, é isso que fala para os nossos corações as primeiras palavras do versículo 14, o que requer, ou o que requeria tanto do povo nesse contexto aqui de Israel, como também para o nosso contexto, servir ao Senhor de forma exclusiva e com expressões de integridade e fidelidade. Também nos mostra onde realmente estavam as motivações dos israelitas nesse contexto. Nos deuses dos seus antepassados. Veja o versículo 14 mais uma vez que diz: deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Quando ele usa a expressão deitai fora aos deuses aos quais serviram vossos pais, deitar fora, isso quer dizer largar mão, deixar de lado, renunciar, não ter de forma alguma ao lado da sua vida, da sua família, outros deuses. E Josué faz essa chamada e faz essa observação de extrema importância. Também o versículo 23, aqui do capítulo 24, nos traz uma nota a respeito deste mesmo assunto do versículo 14. Veja lá, diz assim: agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor,
Deus de Israel, agora, pois, deitai fora os deuses estranhos, mais uma vez deixando claro que não deveria fazer parte da vida deles, do culto deles, da devoção deles, da fé deles e mesmo do coração deles de forma alguma. Então o texto aqui traz para nós esta observação de suma importância para a condução deste povo juntamente com as suas famílias. E isso, irmãos, nós devemos realmente ter aqui o nosso pensamento, os nossos corações nas verdades ditas por Josué para orientação espiritual e comportamental deste povo nesse texto. Quando você ler o capítulo 24, aqui principalmente dos versos 1 até o verso 25, ou todo o versículo, você percebe orientações precisas de Josué para que o povo realmente percebesse o que Deus já havia feito por eles há tempo, e agora eles deveriam tomar uma decisão de forma legítima, de forma clara e de forma íntegra e com fidelidade para com o Senhor. E isto é formidável quando nós percebemos aquilo que Josué está tratando no texto para com esse povo e juntamente com as suas famílias também. Meus irmãos, lembrando que Josué está falando literalmente ao povo de Israel que estava com suas famílias. E isso nós devemos realmente considerar no texto. Então ele fala a este povo, ele fala a família deste povo a respeito das coisas referente a servir o Senhor, referente a tomar uma decisão diante do Senhor, de tão somente o seu coração está inclinado para Ele. E não de forma alguma para outros deuses, mas somente para o Senhor. Meus amados, é bem verdade que quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vamos perceber literalmente que a maior deficiência dos israelitas sempre foi o vacilo de suas convicções espirituais. Pois uma hora estavam buscando o Senhor, pois uma hora estava servindo o Senhor, outra hora estavam inclinando seus corações aos outros deuses, aos deuses dos antepassados e aos deuses dos amorreus, conforme o texto aqui nos revela, ou a outros deuses que sempre se levantava em momentos em que o povo estava ali diante do Senhor. E quase sempre quando vinha dificuldades, situações adversas, o povo sempre não tinha a capacidade de esperar, de aguardar e de aprender com as situações, mas sempre inclinavam seus corações para buscar socorro imediato, uma direção imediata, e aí buscavam, inclinavam seus corações a outros deuses. E aí nós percebemos que eles sempre tiveram um vacilo, um coração dividido, onde suas convicções espirituais eram vulneráveis. E isso muito nos chama a atenção no comportamento da deficiência espiritual deste povo, juntamente com suas famílias, é claro. No entanto, Josué conhecia muito bem o povo que estava com ele. Josué sabia dessas deficiências e dessas fraquezas do povo que ali estava sobre o seu comando. Por isso, os confrontou, dizendo de forma confrontadora. Quando ele declara nos versos 15, a parte A e B, que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Uma palavra que Josué usa direcionada ao povo, para que o povo possa refletir, possa pensar, possa considerar, fazer considerações realmente que sejam coerentes com aquilo que eles estavam aprendendo de Josué em servir ao Senhor. E aqui mais uma vez, quando Josué usa essas palavras, porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Josué realmente está tocando na fragilidade, na fraqueza espiritual deste povo que tinha um coração dúbio, um coração duvidoso, um coração dividido, não tinham firmeza
na sua perspectiva de fé, crença e de estar servindo e de estar andando com o Senhor. E essas palavras foram muito bem usadas, muito bem declaradas por Josué, porque havia uma grande necessidade para esse contexto, para que o povo realmente soubessem e tomasse uma decisão única de servir o Senhor e de realmente ter essa escolha, ter essa decisão que fosse algo extraordinário para eles e para as suas famílias. Os israelitas com suas famílias deveriam sim tomar uma decisão. Esta foi a palavra de Josué para que eles refletissem e tomassem uma decisão. Não poderiam de forma alguma servir ao Senhor e servir outros deuses, conforme o próprio versículo destaca para nós na continuação da leitura. Então Josué diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Não restava apenas os deuses dos pais deles, dos antepassados, mas os deuses dos amorreus também, aonde eles estavam. E Josué chama a atenção deles, que eles não deveriam de forma alguma, com essas palavras, Josué estar dizendo, estar ministrando ao coração desse povo, que eles não deveriam de forma alguma estar servindo ao Senhor e ao mesmo tempo servindo os deuses dos seus pais ou os deuses dos amorreus, aonde eles se encontravam. E precisavam tomar uma decisão e de forma alguma servir o Senhor e outros deuses. Josué realmente ele vai direto ao ponto. Ele faz com que esse povo possa refletir, pensar sobre a postura de integridade, de fidelidade e comportamental deste povo para com o Senhor. Os israelitas deveriam aprender que o Senhor queria exclusividade, pois ele não divide sua glória com nenhum outro. Deus não divide a sua glória com outros deuses. Ele deve ser escolhido como objeto de louvor, de adoração, de graça para a vida daqueles que então inclinam seus corações a servi-lo, a tê-lo como o Senhor de suas vidas. Porque Deus nunca, jamais dividiu e dividirá a sua glória com nenhum outro Deus. Por isso aqui, essa chamada de Josué para que o povo entenda que Deus ele quer exclusividade para ter com ele relacionamento, comunhão. Isso se estende a todos nós, isso se estende às nossas famílias. O Senhor quer de nós exclusividade, de louvor, de adoração, de serviço, de realmente estar com Ele, andar com Ele, servi-lo, ser fiel a Ele e ter a nossa integridade, a nossa fidelidade somente para com Ele sempre. Era o que Ele esperava deste povo, com essas palavras orientadoras de Josué, e as mesmas palavras orientadoras também se aplicam ao nosso contexto, à nossa família, à nossa casa, para que possamos servir unicamente, exclusivamente ao Senhor. Josué, por sua vez, afirmou diante do povo qual seria a sua atitude juntamente com sua família. Ele deixa claro aqui diante do povo, diante do seu discurso, quando ele está confrontando o povo, trazendo o povo à luz a respeito de servir o Senhor. Então ele toma uma decisão nobre, mais uma vez, eu diria que ele está renovando o seu pacto, a sua certeza, a sua fidelidade, a sua integridade, o seu servir ao Senhor, juntamente com a sua família. E aí ele diz ao povo em alto bom som, nas últimas palavras do versículo 15, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué desafia este povo a eles tomarem uma decisão em escolher ou continuar servindo os deuses dos antepassados ou os deuses dos amorreus. Mas ele diz, e ele deixa claro com todas as letras, que ele, a sua família, iriam continuar servindo ao Senhor. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Josué de forma alguma estava indo com a multidão. Josué tinha firmeza, tinha certeza do que ele realmente queria, tanto para a sua vida como para a sua família. Meus amados, é justamente isso que nós aprendemos. Nós não devemos ir com as multidões. Nós devemos ter plena convicção do que nós queremos com o Senhor, em andar com Ele, em servi-lo fielmente no nosso coração e bem dizê-lo com a nossa vida, com a nossa família. Essa também deve ser a nossa decisão nos dias atuais. Com certeza, essa atitude ela deve passar, meus amados, pela nossa família nos dias de hoje. Essa também deve ser, com certeza, a sua, minha, nossa decisão. Não podemos ter de forma alguma algum pensamento contrário desta chamada, deste grande desafio. A nossa família realmente tem que estar com a sua vida, com o seu coração no Senhor. Servi-lo com integridade, isto é o que o Senhor espera de todos nós. Servir ao Senhor com temor, conforme nós devemos pensar e refletir, temor ao seu nome. Não é ter medo de forma alguma da pessoa de Deus, mas reverenciá-lo e respeitá-lo. Quando nós tomamos a atitude de servir ao Senhor juntamente com a nossa família, nós estamos, sim, declarando ao Senhor o nosso temor, e esse temor nos revela que de forma alguma é ter medo de Deus, mas reverenciá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, admirá-lo como nosso Deus, como nosso Senhor. Isso requer de todos nós, porque integridade e fidelidade diz respeito também a temer ao Senhor. Meus irmãos, servir ao Senhor com integridade fala de postura íntegra no que se faz para o Senhor. Então, quando nós, todos nós, juntamente com a nossa família, quando estamos fazendo algo para o Senhor, intentando realizar algo para o Senhor, isso diz respeito à integridade naquilo que eu estou fazendo para Ele. Então, servir ao Senhor com integridade nos traz esse pensamento, nos traz essa direção para a nossa vida, porque eu quero fazer as coisas para o Senhor com inteireza de coração, com fidelidade, com postura íntegra diante do Senhor naquilo que estou fazendo para Ele e para o louvor dEle. Então, servir ao Senhor com integridade nos faz pensar sobre a nossa postura íntegra naquilo que estamos fazendo para o Deus eterno, para o Senhor nosso Deus, o Senhor da nossa família. Servir ao Senhor com fidelidade fala do comportamento leal naquilo que se faz para o Senhor. Então, quando nossa família está fazendo algo para o Senhor, servindo o Senhor com inteireza de coração, com fidelidade, nós devemos pensar que isso está tratando do comportamento leal que nós estamos tendo com o Senhor, naquilo que Ele colocou as nossas mãos para realizar para Ele, para o louvor dEle e para a glória dEle, porque tão somente nós seremos instrumentos do Senhor em suas mãos, para que o nosso comportamento expresse lealdade, isto é, fidelidade, naquilo que estamos fazendo para o Senhor e para a glória do seu santo nome. Irmãos, pensarmos desta forma é muito nobre, porque Deus espera de nós integridade no servir, Deus espera de nós fidelidade no servir. O nosso comportamento, a nossa postura em tudo deve agradar e louvar o Senhor, porque esta chamada também é para nós. E nós devemos ter em alto bom som essa decisão no nosso coração de servir unicamente ao Senhor. Minhas considerações finais nessa reflexão. Eu quero trazer alguns pensamentos com algumas perguntas para que nós possamos refletir e concluir aqui então a nossa reflexão. Primeiro, a atitude de Josué com sua família tem sido também a da nossa família, porque ele disse: porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. E esta pergunta é para que possamos pensar, refletir, ponderar
considerar à luz da própria palavra e também à luz do nosso contexto e do nosso comportamento, se essa atitude realmente de servir o Senhor e de ter essa plena convicção, se ela também faz parte literalmente da nossa família. Queira Deus, pela sua graça, que sim, que nós possamos ter, amados, essa certeza que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e que isso não fique somente nas palavras ditas, que isso não fique somente nas palavras muito bem declaradas, mas que sejam vistas em ações, em atitudes, em comportamento, em fidelidade, em integridade, para o louvor e a glória de Deus. Pois Josué deixou isso notório não somente nas palavras, mas na atitude, no comportamento de servir ao Senhor. Segunda reflexão: nossa casa tem servido unicamente ao Senhor ou também a outros deuses? E essa última pergunta nos faz pensar, irmãos, de forma alguma no que diz respeito a servir a uma imagem. Não, mas poderemos ter diversos deuses diante de nós e precisamos cuidar com isso, desde dentro da nossa casa para fora da nossa casa. A cada momento nos é oferecido algo, e aquilo que nos é oferecido muitas vezes tem como propósito tirar o nosso foco do Senhor, tirar os nossos pés de caminhar com o Senhor, tirar nosso coração realmente de estar tendo um desejo, uma devoção unicamente pelo Senhor. Então há diversas coisas que podem se levantar como deuses, e poderemos servir esses deuses direto ou indiretamente. Por isso precisamos cuidar com aquilo que nós estamos dando tanto tempo, tanta atenção, tanta reverência, porque isso pode ser também um pecado de idolatria. Então, nossa casa tem servido unicamente ao Senhor ou também a outros deuses? Consideremos aonde o nosso coração está focado constantemente e qual o tempo que as coisas à nossa volta têm tido maior tempo em relação à nossa comunhão com Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à nossa oração com Deus, em relação à nossa vida espiritual com o Senhor. Precisamos fazer essa consideração. E por último, nossa casa tem servido ao Senhor com integridade e fidelidade? Essa última realmente nos faz pensar se tanto você como eu, tanto a sua família como a minha família, se de fato ela está com seu coração inclinado exclusivamente na sua integridade, na sua fidelidade para com o Senhor e servir ao Senhor. Meus irmãos, essas considerações se fazem de extrema necessidade. Precisamos refletir, precisamos pensar sobre estas orientações, pois isso diz respeito à decisão que já temos tomado. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas devemos considerar que esta declaração está muito além de tão somente referir uma palavra. Isso deve ser notório em nossa integridade, em nossa fidelidade, em nosso temor ao Senhor, em nossa família servir ao Senhor todos os dias das nossas vidas para seu louvor e sua glória. Meus irmãos, Deus nos abençoe com essas palavras, nos motive com a mesma e nos fortaleça com a mesma para o louvor da sua glória. Guarde, ampare e abençoe Deus a nossa casa, a nossa família e nos sustente nesses dias e nos use para o louvor da sua glória. Assim Deus nos abençoe mais uma vez com as suas palavras, no nome bendito do Senhor Jesus. Amém e amém.